Sou a Irmã Maria Aparecida Barbosa, da Congregação das Irmãs Imaculado do Coração de Maria. Moro em Porto Alegre, onde na congregação estou a serviço do setor de animação missionária. E na CNBB colaboro com a animação bíblica da catequese e na nossa arquidiocese colaboro com a iniciação à vida cristã. Querido catequista, hoje eu venho até você para dialogarmos um pouco sobre a Palavra de Deus e a iniciação à vida cristã, ou Palavra de Deus na catequese, já que a catequese está a serviço da iniciação à vida cristã. Quero iniciar com um texto da própria Bíblia, deixar que ela mesma diga sobre o que ela é. O que é a Bíblia para nós? Na carta 2 Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17, diz o seguinte: Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vejam, quando falamos de Bíblia, Palavra de Deus, ou Sagradas Escrituras, Antigo e Novo Testamento, nós não estamos falando de um livro distante de nós. Estamos falando de um grande tesouro da nossa fé. A Bíblia, o próprio texto nos disse que ela é uma escritura de escrita humana e inspiração divina, e foi escrita para nos ensinar, para nos manter sempre preparados para aquilo que é de Deus, para toda boa obra, para nos educar na fé. Isso é muito importante ter presente esta dimensão fundante, que a Sagrada Escritura é a alma de todo o dinamismo evangelizador, por isso é o coração da catequese. A nossa igreja tem nos ensinado que a Bíblia é o livro de leitura e meditação diária, mas a própria igreja reservou o mês de setembro como um mês onde cada batizado é convidado a viver de forma mais intensa o contato com a palavra. No processo histórico da caminhada evangelizadora, a redescoberta da Bíblia e o seu uso constante por todas as igrejas cristãs tem sido um marco significativo no crescimento da experiência da fé nas comunidades espalhadas pelo nosso Brasil. Tudo isso graças ao Concílio Vaticano II, que através da Dei Verbo, o Concílio Vaticano II, nos alertou para a necessidade do contato com a palavra. Assim, a Dei Verbo prescreve aos bispos e aos pastores participantes do Concílio Vaticano II. É necessário o acesso às Sagradas Escrituras, sejam abertos amplamente aos fiéis. Veja que ele destaca essa necessidade da escritura nas mãos dos fiéis. De lá para cá, a igreja no Brasil tem incentivado e tem feito campanhas para que todas as famílias possam ter uma Bíblia em casa. Veja que em 1947, anterior ao Concílio Vaticano II, aconteceu em São Paulo, no Mosteiro São Bento, a primeira semana nacional, ou seja, a primeira semana bíblica nacional. E naquele ano, uma das prioridades daquela semana bíblica, da primeira semana bíblica, era que a necessidade de instituir um domingo da Bíblia. Mais tarde, em 1955, quando houve no Rio de Janeiro a primeira conferência do Episcopado da América Latina, também se falou desta necessidade de instituir um dia nacional dedicado à Bíblia. Então, em 1975, que foi efetivado na igreja no Brasil
o mês da Bíblia. E aí o mês de setembro, por ser o mês em que fazemos a memória de São Jerônimo, o grande tradutor da Bíblia Latina. Então, a partir dali, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, através da Comissão Bíblico-Catequética, vem oferecendo o itinerário bíblico para cada ano, de modo que a pessoa é convidada ao contato e à leitura orante da palavra através de um livro bíblico, seja ele do Antigo ou do Novo Testamento. Para esse ano nós temos o livro do Deuteronômio. Então, a Bíblia, a palavra de Deus na catequese. Eu parto de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 7, que nos diz: a palavra de Deus crescia e o número dos discípulos se multiplicava. A palavra de Deus crescia e o número de discípulos se multiplicava. Aqui está a função da transmissão da fé através da Bíblia na catequese. O uso da Bíblia na catequese está em função de formar discípulos missionários de Jesus Cristo. O encontro com a palavra de Deus gera novos discípulos, ouvintes, servidores da palavra, nos diz o documento 107 sobre a iniciação à vida cristã. Por isso, a Bíblia é o coração pulsante de toda a catequese e da ação evangelizadora. O Diretório Nacional de Catequese, ele nos adverte que o uso da Bíblia na catequese tem como objetivos formar comunidade de fé e alimentar a identidade cristã. Logo, a catequese como iniciação à vida cristã encontra no estudo e na meditação das Sagradas Escrituras o lugar privilegiado para formar discípulos missionários de Jesus Cristo. O lugar privilegiado para o encontro com Jesus Cristo. Há anos, os nossos bispos vêm nos orientando para uma formação bíblica dos catequistas e demais evangelizadores, alinhada à metodologia de inspiração catecumenal. Por quê? Porque a inspiração catecumenal da catequese possibilita uma catequese bíblica vivencial. Não lemos a Bíblia para tirar dúvidas e curiosidades, mas para crescer na fé e ser sal da terra e luz do mundo, colaborando para um mundo melhor. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 14, nos diz que esta palavra está muito perto de nós, em função de colocar em prática. Veja, a palavra está perto, está bem ao teu alcance, está na tua boca e em teu coração para que a possas cumprir. Então, tudo que está na palavra de Deus é algo de concretude, que nos ensina a viver melhor segundo os desígnios de Deus. Por isso, desde o livro de Gênesis ao Apocalipse, reunidos nessa grande coleção de livros chamada de Bíblia, Palavra de Deus, nós encontramos as narrativas das experiências da fé de um povo. Homens e mulheres que reconheceram a presença de Deus revelada na história e fizeram esta experiência, solidificando a sua fé na caminhada com Deus que se deu a conhecer. Livro do Êxodo. Então, a Bíblia não foi escrita de uma única vez, nem no único lugar e nem na mesma língua. No início, ela foi escrita, então, no hebraico e no aramaico, né? E depois, então, para o grego, o Novo Testamento, todo ele escrito em grego, tá? Formada por 73 livros, 46 do Antigo Testamento, 27 do Novo, a Bíblia é como uma carta de amor de Deus para seus filhos e filhas, o grande tesouro da nossa fé. Do ponto de vista da linha de tempo, o que nós encontramos então nessa Bíblia, Palavra de Deus? Encontramos um conjunto de livros conectados, interligados dentro do seu conjunto. Veja que
no primeiro conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, ou seja, rolos ou livros, nós encontramos então o livro do Gênesis, do Êxodo, do Levítico, de Números e Deuteronômio. Uma leitura atenta a este conjunto se percebe uma catequese de iniciação ou de instrução à fé. Iniciação à fé ou instrução à fé. Percebe-se que o povo é conduzido nos caminhos do Senhor e orientados para viver de acordo com os ensinamentos do Senhor. Deuteronômio 6, versículo 1. São estes os estatutos, os mandamentos e as normas que o Senhor teu Deus ordenou ensinar-vos para que coloqueis em prática. Ensinar-vos, catequese, ensinamento. Esse conjunto de livros não é um manual da história do Antigo Israel, nem uma cartilha de organização do povo de Deus, mas é a própria instrução, o ensinamento do desejo de Deus a respeito deste povo que, por iniciativa divina, o próprio Deus o elegeu como seu povo. A intenção desses escritos, que formam o Pentateuco, é manter cada geração atenta às maravilhas que o Senhor fez por nós, ao Deus revelado na história e aos sinais de salvação, manifestação da graça divina. Na sequência, nós encontramos os livros históricos. São eles Josué, Juiz, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, 1º e 2º Macabeus. Os termos história e históricos têm um grande sentido para a nossa fé. É na história que Deus age e se comunica com o ser humano. O povo de Israel, ou o povo de Deus, a partir de sua experiência de fé, encontrou nestes livros os laços estreitos que existem entre a história narrada e a mensagem profética. A intenção desses escritos é introduzir os ouvintes leitores nos fatos e acontecimentos das sucessivas etapas históricas na busca de compreender que a história é a mestra da vida. Livros sapienciais é o terceiro conjunto do antigo que compõe o Antigo Testamento. É chamado de livros sapienciais ou de literatura sapiencial. São eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. Além desses livros ditos sapienciais, encontramos também na Bíblia uma série de escritos de gêneros literários, como histórias ou novelas, que têm sua origem no mesmo âmbito da sabedoria. O livro de Judite, Esther, Ruth, Jonas e Tobias. A sabedoria nos revelam que esses escritos didáticos procuram ensinar aos seus ouvintes um caráter muito prático e convida cada ouvinte a desempenhar de maneira correta o papel que lhe corresponde, representar no meio da comunidade humana a que lhe pertença e reconhecer que a sabedoria é a mestra da vida. A sabedoria é a fonte e a identidade do povo. Depois nós temos os livros proféticos, que é o quarto conjunto catequético presente na Bíblia, formado de livros proféticos ou literatura profética. O termo profeta não significa adivinho ou mágico. O profeta é o homem de Deus, o nabi, aquele que fala em nome de Deus. Do grego, então, é profetés, aquele que anuncia, o porta-voz de uma grande mensagem. Então a Bíblia coloca os livros proféticos numa sequência, mesmo havendo entre eles uma distância muito grande em termos de tempo. Classificados pela sua extensão e conteúdos, encontramos 3 grupos.
o grupo dos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. O grupo de profetas especiais, Baruque e Lamentações. E o grupo dos profetas menores, Amós, Oséias, Miqueias, Sofonias, Naum, Rabacuque, Ageu, Joel, Zacarias, Abdias, Jonas, Malaquias. A intenção da profecia é o anúncio da esperança e o caminho da conversão. O profeta anuncia a boa nova e denuncia as desgraças que tentam impedir da boa nova crescer. A profecia é sempre um conteúdo de expectativa, de confiança, de encorajamento e vida. A mística da profecia mantinha o povo na fidelidade à fé professada ao Deus da aliança. E aí a gente chega no Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos um texto que eu gosto muito, da carta aos Hebreus, onde o autor nos diz: muitas vezes e de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais, pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual criou o universo. Palavra do Senhor. Veja, graças a Deus, veja, é o autor nos dizendo que toda a profecia anunciada no Antigo Testamento, no Filho, o Verbo de Deus, a palavra encarnada, se cumpre agora a profecia anunciada. O Verbo encarnado, no Verbo encarnado está o cumprimento da promessa de Deus. Em Atos dos Apóstolos e nos escritos do Novo Testamento, encontramos o querigma como um fio condutor do processo catequético das comunidades nascentes. Os escritos, em sua totalidade, procuram mostrar a missão cristã que se espalha na medida em que há a assimilação da catequese anunciada por Jesus, vivida e testemunhada pelos discípulos. Encontramos no Novo Testamento relatos sobre quem é Jesus, o que ele fez e ensinou, e a organização da comunidade cristã. Então, de um lado nós temos os evangelhos, os 4 evangelistas narram os fatos de quem foi Jesus, o que ele fez, o que ele ensinou. Depois, Atos dos Apóstolos, as cartas e o Apocalipse, a reconfiguração da comunidade e o testemunho desta comunidade reconfigurada em Cristo. Preste atenção, os evangelhos não são biografias de Jesus, mas trata-se de revelar quem foi Jesus, o que ele fez, viveu e ensinou. São 4 estilos querigmáticos de apresentar Jesus, ou 4 catequeses, 4 modos catequéticos de falar de Jesus. O próprio Jesus é o querigma, ele é o anunciado e o anunciador. Veja que todos os evangelistas procuram acentuar essa dimensão pedagógica e mistagógica de Jesus, o que ele fez, o que ele ensinou, por onde ele andou, né, e o que ele nos deixou como testemunho, como marca dessa fonte, desse tesouro da nossa fé. Então, os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos, do grego sinopten, que significa uma visão de conjunto. Então, os 3, quando nós colocamos em paralelo, tem textos que aparecem nos 3. E tem texto que é específico daquela comunidade. Mas o importante é perceber que cada evangelista, dentro do seu contexto, procurou revelar quem é Jesus e o que Jesus fez, o que Jesus ensinou. Atos dos Apóstolos. No Atos dos Apóstolos, nós temos uma continuidade da obra de Lucas. E São Lucas inicia tanto o seu evangelho como o Atos dos Apóstolos, salientando a dinâmica do Espírito Santo de Deus. É o Espírito que anuncia a Maria. É o anjo do Senhor que, através do Espírito, diz a Maria que ela será a mãe do Filho, né, a mãe de Jesus Cristo. O Verbo se encarna no seu seio, no seu ventre.
e é o Espírito agora que revigora e que faz nascer a igreja. Então veja, o querigma, que é o primeiro anúncio do Evangelho, esse anúncio do amor de Deus por nós, que nos enviou o seu Filho para nos salvar, tem um princípio catequético muito concreto em Atos dos Apóstolos, que é educar na fé e aprofundar o conhecimento da palavra de Deus de uma vida em comunidade. Uma comunidade que é perseverante na escuta, uma comunidade que vive a fração do pão, uma comunidade que é orante e uma comunidade que é solidária. O início de Atos dos Apóstolos 2, capítulo 2, versículo 42 e 47. Então, logo após Atos, e é bonito que em Atos nós temos toda a primeira parte, os 12 primeiros capítulos, ligado à igreja apostólica. Então, a pessoa de Pedro e dos apóstolos, o querigma dos apóstolos, o querigma apostólico. Depois nós temos o querigma paulino. E o querigma paulino, ele se dá a expansão do cristianismo. Paulo visita as cidades e começa a levar a boa nova. Tá? A igreja em saída do Papa Francisco. Olha que importante, né? Depois nós temos então esse conjunto de cartas paulinas. Paulo nos deixou uma herança muito significativa, que são os textos dirigidos às comunidades concretas, né? Então essas comunidades espalhadas pelo Império Romano começam agora a receber a visita missionária de Paulo e os demais apóstolos e começam então a caracterizar a fundação e a vivência desta comunidade. Então Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, 1 e 2 Tessalônica, Filemon, Efésios, Colossenses, Timóteo e Tito. Depois desse bloco das cartas paulinas, nós encontramos as cartas pastorais. No Novo Testamento, esse conjunto de cartas são chamadas de cartas católicas ou pastorais. Católicas porque a expressão católica é universal, né, para todo o povo. E elas têm essa denominação porque foram dirigidas a todas as igrejas cristãs e não a uma única pessoa, uma única comunidade. Elas distinguem-se dos escritos paulinos, sobretudo pelo vocabulário, pelas orientações catequéticas, teológicas e espirituais. São escritos universais, né? Então a carta de Tiago, a carta de Pedro, a carta de João e a carta de Judas. Elas trazem instruções e ensinamentos aos coordenadores, às lideranças das comunidades. Sua intenção catequética é convidar o ouvinte leitor, que é um convertido a Jesus Cristo, a crescer na fé em Jesus e perseverar no caminho da palavra. Depois vem, por último, o livro do Apocalipse. É um livro maravilhoso, gosto muito de trabalhar a literatura apocalíptica. Por quê? Porque esse livro, o próprio nome já traz o significado do livro. Apocalipse quer dizer revelar. Então é o livro da revelação. Revelar o quê? Revelar o que até então está escondido e que a comunidade cristã ainda não percebeu, né? Então, essa revelação é de Jesus Cristo. É Ele que transmite informações das coisas que aconteceram e que estão por acontecer. E diz o autor, e vai acontecer em breve. Ou seja, para o povo daquele tempo que vivia numa situação de perseguição, a revelação se dará por meio de sinais, onde João é o autor e testemunha fiel da palavra. O texto parece difícil, mas é fácil, muito fácil a compreensão. Quando se faz uma leitura atenta, se percebe que é um escrito de profecia, de mística, de resistência e esperança. É uma catequese que procura animar a comunidade em momentos críticos de perseguição do Império Romano. Por isso ele usa gênero literário especial, de forma de códigos, né, muito simbólico, para que as comunidades pudessem entender a mensagem. O livro contém uma catequese bem determinada. Visa animar os primeiros cristãos perseguidos e martirizados por causa de sua fé. É uma mensagem de esperança para estas comunidades, mostrando que o Cristo ressuscitado é o único Senhor e vencedor de todas as forças do mal. Aí está a raiz objetiva desta mensagem.
Não podemos interpretá-lo como uma espécie de adivinhação de futuro. Trata-se de uma profecia revestida de uma mística própria e que leva a comunidade a perceber quem é Jesus Cristo, quem é o ressuscitado que agora é o Cordeiro que está sentado no trono do Pai, nos esperando e acolhendo todos aqueles que são testemunhas fiéis da palavra, aqueles que vivem e dão testemunho da palavra. Não basta saber a linha de tempo e a cronologia da Bíblia enquanto palavra de Deus. Faz-se necessário saber transmitir. E aqui eu quero lembrar uns elementos bem importantes para você, querido catequista, e para todos nós. Saber transmitir a palavra de Deus aos ouvintes, aos catequizandos de cada tempo, de cada geração, é o grande segredo da iniciação à vida cristã. Veja que o modo pedagógico utilizado por Jesus para a transmissão da fé foi a metodologia de parábolas, o método parabólico, né? E essa forma de falar em parábolas põe o ouvinte em contato com elementos conhecidos de sua realidade. Por isso a linguagem se torna uma linguagem fácil e uma linguagem compreensível. Então, ao catequista cabe conceber, em primeiro momento, que ele não está com um livro qualquer. Ele tem em suas mãos o grande tesouro da nossa fé. Olha o que diz São João, 1 João em sua carta. O que era desde o princípio, o que ouvimos e que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e que nossas mãos apalparam da palavra da vida, nós vos anunciamos para que estejais em comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, e isto vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Portanto, nós não anunciamos a nós mesmos, anunciamos uma palavra que é a alegria. Por isso que o Papa Francisco nos diz a alegria do Evangelho. Tá? O Evangelho nos enche de alegria. Então, por isso que a igreja nos diz, a fonte na qual a catequese busca sua mensagem é a palavra de Deus. E aí, Catequese Tradente, com o documento do Papa João Paulo II, São João Paulo II, nos diz que a catequese há de aurir sempre o seu conteúdo na fonte viva da palavra de Deus, transmitida na tradição e na escritura. E as sagradas escrituras, a Bíblia, enquanto contém a palavra de Deus, viva e eficaz, nutre a vocação, a formação e a missão de todo discípulo missionário, é o que nos diz o documento 97 da CNBB, Discípulos Servidores da Palavra de Deus na Missão da Igreja. A Verbo Domini, documento sobre a Bíblia do Papa Emérito Bento XVI, a catequese comunica com vitalidade a história da salvação e os conteúdos da fé da Igreja, para que cada fiel reconheça que a sua vida pessoal pertence àquela história. Nós somos criaturas de Deus, por isso devemos contemplar as maravilhas do Senhor. O discípulo missionário é convidado a redescobrir o contato pessoal e comunitário com a palavra de Deus, nos lembra as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, 2011-2015. A palavra de Deus é o lugar privilegiado do encontro com Jesus Cristo. Os padres da Igreja, em suas catequeses mistagógicas, acentuam que a experiência cristã é inseparável das fontes da revelação bíblica. Por isso, a Escritura, que nasce como fruto da experiência religiosa de um povo, pelo qual Deus revelou seu nome, como Deus sempre presente, é para nós a alma e o coração de toda pastoral e de toda ação evangelizadora. E para nós, que lidamos com a catequese, a serviço da iniciação à vida cristã, Santo Agostinho nos alerta para a importância da catequese narrativa. Recentemente, o Dom Leomar publicou esse livro, A História de Jesus narrada às crianças, partindo dessa iluminação de Santo Agostinho. Porque Santo Agostinho, em sua obra, A Instrução dos Catecúmenos, Teoria e Prática da Catequese,
nos diz que a transmissão da fé deve ser apresentada com linguagem simples e harmoniosa, acentuando a forma pedagógica e mistagógica de catequizar, onde o catequista é um instrumento nas mãos de Deus. E aí ele diz: a transmissão da fé parte da essência e da história da salvação. Começa com o Gênesis e termina nos tempos atuais da igreja. Palavra de Deus, tradição viva da igreja. A exposição mais completa, ele diz, é aquela que vai aos fatos admiráveis: criação, dilúvio, aliança com Abraão, a realização do sacerdócio, Davi, o êxodo, o processo de libertação, a encarnação e ressurreição do Filho de Deus e o tempo da igreja. Então, palavra de Deus, tradição viva da igreja. Por isso que nós temos a Bíblia numa mão, o catecismo e os documentos da igreja no outro. A palavra fonte, os documentos, instrumentos, que é uma síntese da nossa fé bíblica. Por isso que a catequese, como eixo da renovação da comunidade paroquial, favorece o encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo. Daí a importância de acentuar a leitura orante da palavra de Deus, porque é a leitura orante que forma os catequizandos dentro dessa metodologia de inspiração catecumenal, no encontro com Jesus e na inserção na comunidade. A leitura orante é mais que uma metodologia, ela é uma atitude educadora em relação à leitura e à vivência da palavra. E os bispos da nossa igreja têm nos alertado para isso. É preocupante quando os catequistas não percebem esta beleza e tentam falar mais que o texto bíblico. É preciso deixar o texto falar. E os padres da igreja nos orientam sobre isso. A iniciação à vida cristã não era um falar de Deus, é um viver, é um transmitir Jesus Cristo e um viver. Por isso, uma catequese testemunhal. Desde que o padre Leomar, e hoje nosso bispo na nossa arquidiocese, publicou a catequese com leitura orante, eu venho insistindo na Igreja do Brasil da importância de implementar essa metodologia, porque esta metodologia está fundamentada na palavra de Deus e nos padres da igreja. Então, palavra de Deus fonte, tradição da igreja, a sistematização da fé. Por isso, meus amados, desejo a cada um de vocês uma frutuosa catequese e uma abençoada missão bíblica na formação de novos discípulos de Jesus Cristo e discípulos servidores da palavra no mundo que tem sede e fome da palavra. Boa catequese, viva teu ministério com intensidade e procure buscar nos padres da igreja que beberam na fonte da palavra o elemento central, a essência da iniciação à vida cristã. Meu abraço fraterno e minha admiração a cada um